Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu falo boa noite porque hoje é segunda-feira, dia 20 de maio, e nós somos às 22 horas para a segunda parte da live sobre a utilização de carbeto de silício na fundição. É uma live super interessante que nós dividimos em duas partes para facilitar e conseguir com que o nosso palestrante Edivan Andrade consiga dar a sua palavra final. Eu acho muito interessante aí, o tema está muito legal. Estamos aguardando todo mundo entrar novamente aí. Vamos ver se dessa vez a gente consegue a imagem do Edivan, que aí seria uma coroação, né? A gente conseguir agora aí a imagem. E eu vou chamar aqui novamente o nosso amigo Edivan. Pessoal, hoje parece que está tendo algumas lives a mais aí, então nós estamos com algumas instabilidades, algumas pessoas não estão conseguindo entrar. Nós estamos firme e forte, a gente não desiste nunca. E vamos lá, pessoal, eu não consigo pegar as perguntas que estavam na live anterior, tá? Então a gente está aguardando. Enquanto a gente aguarda, eu queria agradecer a participação do Cleiton. Oi, Edivan. Tô de volta, mas congelado ainda. Caramba, pensei que agora ia dar certo. Falei, puta, agora vai ser chave de ouro. Que pena, viu? Queria só aproveitar aqui esse momento para agradecer aqui a participação de mais alguns colegas, se me permite, Edivan, por favor. Tem, fica à vontade. Nós estamos aqui com o Guilherme Stil, da Transformando Suor em Aço. Estamos com o Enio Santos, nosso amigo lá de Joinville. Quem mais está aqui? O Heiler Bueno, professor Heiler. Chegou aí, rapaz. Olha aí. Quase que foi agora. Estamos com o Heiler também aqui conosco, o Tobias. Quem mais está aqui? O Tiago, da Masterline, o Leonardo, o Gabriel Aureliano. Hoje nós batemos aí 33, 34 pessoas. O Zanzi está aqui também, Luciano Rodrigues, o Anderson Benedito. Quem mais está aqui com a gente? O Éder Bueno está aqui conosco também. O Alexis, nós já falamos. Antônio Jorge, o Carlos Alberto Amaral Zanon. O Altino Ribeiro está aqui também. O Everaldo Moraes. Martim, nós já falamos. Jefferson Malavaz está aqui. Ricardo Foco está aqui conosco também. O Marcelo Pompermeier, que acho que é a primeira vez que ele participa de uma live com a gente. Muito obrigado pela presença. Conto com você aí mais vezes, hein, Marcelo? O Silvio está aqui também, o Robertson. Uma turma bem selecionada aqui. E muito bacana. Muito... Agora sim, rapaz. Agora sim. Que beleza, que maravilha. Deu trabalho, muito bom. Chegamos lá, que bom, cara, fico contente. Para quem me conhece pessoalmente, né? Eu sou o Edivan. O Edivan aí, para quem não conhece. Tem o nosso amigo do México aí também, né, o Rodrigues, o Aaron Rodrigues está aqui também. Os nossos amigos do México. Abraço, espero que vocês estejam entendendo o nosso português aqui, a gente está tentando falar um pouco devagar aí. Tá aqui também o pessoal da Fundição Garra, tá de olho em tudo aqui, o Douglas Graco está aqui com a gente. Edivan, o que acontece? Quem está aqui também é o Delmo. O Delmo está aqui também. O Delmo, você chegou a conhecer, o Delmo é uma fundição lá de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, um cara da inovação aí. Legal. Então, aproveitando que a gente está retomando aqui, vamos estabelecer um tempo aqui para não virar bagunça também, né? Vamos colocar aí mais meia hora para... Vamos colocar mais meia hora agora aí com você falando. Eu acho que você na verdade superou todas as minhas expectativas aí, foi uma aula mesmo, uma aula prática, uma aula do dia a dia. Quem esteve aí com a gente percebeu aí a riqueza técnica. Eu vou fazer um resumo, se você concordar, aí você pode dar o final. Mas antes disso, tinha uma pergunta lá, que eu não consegui responder. Eu acho que todas as perguntas têm que ser respondidas, que é o seguinte: é possível
o carbeto de silício tem algum uso em fundição de alumínio? Foi perguntado por uma moça, a Carmen, lá na live anterior. Tem alguma utilização carbeto de silício em alumínio, Edivan? Olha, eu não conheço ninguém que tentou. Então... nós estamos falando de um produto que ele reage a altíssimas temperaturas, né? Considerando aí o ponto de fusão do alumínio, que é muito baixo, ele não vai fazer nem cócega no carbeto. Então é melhor não usar, é melhor não tentar. Exatamente. Na verdade, a gente acaba utilizando outros produtos aí, né? O próprio silício metálico e outros produtos para fazer a agregação do silício, né? Correção no banho. E aí, continuando, então, teve uma pergunta que foi feita, mas eu acho que foi para o Rodolfo Ponte que perguntou, mas eu acho que a gente já conseguiu responder. Mas, de maneira geral, então, quando a gente fala do carbeto de silício de uma maneira geral, nós temos que pensar que ele é um produto que ele vai fazer parte de um conjunto. Então, pelo que você tratou com a gente aí, eu tenho que estar atento a temperatura de fusão, eu tenho que estar atento à carga que eu estou colocando no banho e principalmente o que compõe os elementos que vão entrar na carga também, porque isso vai fazer com que o fator de correção, ou seja, a utilização do carbeto de silício seja maior ou menor para atender aquilo que você precisa. Porque o que eu costumo ver por aí, Edivan, é o seguinte, o cara, ele pega, ele tem uma formulinha mágica, como você falou, transferida de geração para geração. E aí, o que ele faz? Ele chega lá e fala assim, é tanto de sucata, tanto disso, tanto ferro-silício, vai. Então, para trabalhar com ferro, pelo que você falou com a gente aí, para trabalhar com o carbeto de silício, para ele funcionar e dar o resultado que você precisa, automaticamente você precisa fazer o quê? Você precisa ter uma ação diferente, não é isso, Edivan? Entendi certo? É isso mesmo? Na verdade, o carbeto de silício ele tem que ser analisado por concepção diferente por parte de quem trabalha no processo, por parte também de quem trabalha até no forneiro, por exemplo, né? O forneiro, se ele não recebeu orientação de que o momento para se colocar o carbeto é diferente e não tem nenhuma relação com o momento que se coloca o ferro-silício numa correção de forno, ele vai usar errado. Eu já vi, por exemplo, né, uma vez eu cheguei na fundição de um colega, ele usava carbeto lá, e eu fiquei curioso como é que ele estava usando. Então coincidiu do meu caminho de viagem e eu passei por lá. Simplesmente o forneiro estava colocando o carbeto, né, no final da fusão. Aí eu falei assim, no final da fusão, está jogando dinheiro fora, porque ele deixou de agir, ele deixou de dar o que a gente precisa de boa. Ô, Fernando, se você me permite, claro. Voltando na questão do alumínio, talvez a pergunta ela aconteceu porque nas fundições de alumínio nós usamos dois tipos de cadinho, cadinho de grafite e cadinho de carbeto de silício. Tá? Eu só quero esclarecer que o carbeto de silício usado para fabricar o cadinho não é o carbeto de silício metalúrgico que nós usamos para aplicar na fusão do aço e ferro. Tá? É outro tipo de carbeto. O processo de obtenção é o mesmo, mas no cilindro obtido de carbeto de silício, esse usado aí em pontas de ferramentas, no cadinho, ele é um carbeto 100% SIC, 100% puro. O que nós usamos não, ele tem um grau de impureza. Legal, legal. O Antônio Jorge estava falando aqui um pouquinho, você está lendo aí também, né? O Antônio Jorge está falando aí sobre a estabilidade do tamanho de grão, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas ele gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a influência do carbeto de silício. Pelo que eu entendi, agora eu vou falar o que eu entendi, porque eu, como audiência, também tenho que... Então, assim, pelo que eu entendi, você falou que a presença do silício, onde eu vou ter carbono e silício, a presença do silício que é obtido a partir do carbeto de silício, ele já vai estar presente lá, de uma forma dissolvida, e com isso eu garanto uma maior quantidade de núcleos, e esses núcleos vão garantir uma estabilidade constante, porque eles não vão se perder dentro do processo. Mas, por favor, complete se seria isso mesmo ou não. Isso, eu acho que a pergunta do Jorge, ela deve estar se referindo a qual tipo de granulometria a gente deve usar e que tipo de interferência tem na dissolução do carbeto, agora imaginando um grão, né, no banho metálico, né? Não sei se é isso que ele
Eu acredito que é essa a pergunta dele, que também tem a ver com essa colocação que você fez. Então, vamos lá. O carbeto, hoje, o mais usado em fundição, nos fornos elétricos, a indução, é de 0 a 10 milímetros. Então, nós temos esse range dessa faixa. Certo. Mas a granometria ideal está entre 1 a 5 milímetros. Então, entre 1 a 5 milímetros. Só que essa faixa ideal também significa um material mais caro. Material mais caro. Então, o que foi feito pelos pesquisadores? Eles pegaram os resultados dessa faixa de 1 a 5 e compararam com a faixa de 0 a 10, uma faixa mais ampla. Essa faixa mais ampla, como ela parte do zero, significa que ela tem um percentual de pó. E aí, existe a dúvida, esse pó eu perco? Não. Se eu fizer a colocação correta do carbeto, eu não perco esse pó, porque ele vai estar na carga. E depois ele vai se dissolver também. Então, no momento apropriado. Então, descobriu-se que os efeitos metalúrgicos do 0 a 10 são idênticos aos efeitos metalúrgicos do material mais caro, que é de 1 a 5. Bom, e se eu quiser usar um grão de 20 milímetros? Eu vou usar. E se eu quiser usar um grão de 50 milímetros? Aí começa a ficar perigoso. Por quê? Nós temos que considerar também a superfície do banho com relação à superfície do carbeto de silício. Se eu tenho grãos pequenininhos, eu tenho uma superfície. Se eu começo a colocar, eu coloco, por exemplo, 1 quilo de carbeto, vamos falar da nossa carga, né? 26 quilos de carbeto de 0 a 10. Agora eu vou mudar. Eu vou colocar 26 quilos de carbeto de 50 milímetros. Então a gente consegue imaginar que a molhabilidade vai ser muito menor. E que A área agora superficial é menor também. Isso. Agora o que vai valer não é mais a superfície metálica, mas a superfície do grão de SiC. Isso vai reduzir a dissolução do material no banho. Então, por isso, nós ficamos ali sempre ali no máximo 10 milímetros. Se quiser usar 15, 20, também dá. Mas já começa a retardar um pouquinho mais esse efeito da dissolução. Ó, eu estou falando, Fernando, a níveis práticos, tá? A literatura é uma coisa, né? O que eu costumo fazer? Eu pego a literatura, esse trabalho de sustentação urbana, na verdade, esse trabalho ele é a compilação de muitas matérias que foram feitas, pesquisas, desde 1910, né, por pesquisadores aí, metalurgistas americanos, europeus, porque o carbeto descobriu lá em 1800 alguma coisa, 1891, se não me engano. Então, eu costumo pegar essa teoria e eu vou lá na fundição, né, como a posição que a gente sempre ocupou nas fundições dava essa liberdade para nós, então na fundição eu faço o teste prático. Eu quero ver se o que eu vou conseguir na prática é justamente o que a teoria está me falando. O gráfico teórico mostra para nós que se a gente usar um grão até 20 milímetros, ok? Só que esse gráfico, ele não leva em consideração o diâmetro do cadinho que está sendo usado. Se eu tenho um diâmetro do cadinho de 1 metro, é uma coisa. Se ele é 500 milímetros, a área de superficial é menor. Então, para não ter problema de retardamento da dissolução, nós ficamos ali 0,10, trabalhamos tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Entendi. Eu acho que aí nós respondemos até um pouco a mais. Segundo o Antônio Jorge, ele estava realmente perguntando sobre o tamanho do nódulo mesmo ali. Ah, isso aí. E o Tiago, tem um Tiago aqui, o Tiagão, ele está falando que a última vez que te viu, deixa eu ver se é o Tiago. Ah, não, o Eduardo Araújo falou, Jamini, que disse que o Eduardo falou que a última vez que te viu você não tinha cabelo branco, não, cara. Fala para ele que eu tinha sim. Você me fez lembrar agora o Menon. Uma vez eu encontrei o Menon, eu falei, pô, Menon, mas você tem uns cabelos brancos aí? Ele falou, cara, porque eu não fui pintar. Eu falei, mas não, Menon, você pinta o cabelo? Pô. Aí ele pinta. O Menon usa um cabelo, para quem não conhece o Menon é no mercado aí. Muito tempo. E o cabelo dele, ele pinta de caju, então não tem como você não dizer que não é pintado. Né? Então, muito bacana. Então, o Éder está falando assim que está travando um pouco aqui
ele quer saber se existe hereditariedade no uso do SIC. Ou seja, se a gente tem alguma memória aí no uso, né? Se ele retorna de alguma maneira, se ele sobra no banho. Acho que seria isso a pergunta dele. Se for isso aí, não, né? O SIC, ele é completamente dissolvido no banho, né? Existe uma dissolução 100%, porque na liga do SIC, né? Se a gente pegar o certificado de análise, nós vamos ver que nós temos ali o SIC livre, né? Nós temos o silício do SIC, o carbono do SIC, depois nós temos o carbono livre. Esse carbono livre, geralmente ele está entre 4% a 6%. Quer dizer, então eu tenho 4% a 6%, depois eu tenho mais de 25% a 27% de carbono no SIC. Então eu uso os dois, na verdade. Então, como o SIC ele se dilui 100% na carga, então eu vou aproveitar ele completamente com as características metalúrgicas dele. Não somente a questão de agregar carbono e silício, né, que é óbvio, esse é bom, mas principalmente a questão de nucleação, a questão de escorificação, a questão das curvas, né, de superresfriamento, tudo que tange a questões metalúrgicas eu vou aproveitar. Entendi. E aí a questão, quando você fala nisso daí, de aproveitar, me vem uma outra pergunta. Ele, pelo fato de ele ser dissolvido, acho que teve alguma pergunta relacionada a isso lá atrás. Eu posso, em algum momento, ele gerar alguma espécie de ponto duro ou inclusões no meu metal se eu utilizar uma quantidade maior ou se eu não tiver uma boa dissolução, eu posso ter esse problema? Não, também não, porque, na verdade é o seguinte, o SIC, assim, se você ler um pouquinho da história dele, né, os primeiros pesquisadores, como lá o auxiliar do Thomas Edison, eles deram o nome do SIC também de carborundo, porque Carburundo. o SIC ele está muito próximo do diamante, né, mas não tem nenhuma relação com o carborundo. O SIC, na verdade, ele é um material de 3,2022 de densidade, gramas por centímetro cúbico. E aí, se ele sobra, ele flota. Vamos dizer que o forno não trabalhou na temperatura ideal, então ele sobrou, né? O forneiro lá não deu o tratamento correto, ele sobrou. Quando ele sobra, ele flota, né? É o mesmo efeito do grafite. Se ele sobrar, ele vai subir. Se ele subir, ele é retirado na escória. Mas isso dificilmente acontece, porque geralmente, para nodular, por exemplo, a gente trabalha aí entre 1480 e 1550 no forno, né? E para o cinzento também, ali, 1470, 80, né? Eu sei que hoje pouquíssimas fundições usam duas grandezas, que nós chamamos de temperatura de equilíbrio e temperatura de superaquecimento. É muito difícil você chegar a uma fundição de ferro e existir isso no processo. Então, na verdade, quando a fundição ela toma cuidado, por exemplo, com a temperatura de superaquecimento, ela garante também que o SIC se dissolva 100%. Entendi. Fernando, tem um adendo com relação a esse assunto aí, né? Para quem trabalha para quem fabrica inoculante, por exemplo, e nós que somos usuários de inoculante, né? Os inoculantes são ligas ferro-silício, né? Ali com outros grafitizantes. De acordo com algumas teorias, a prática ainda ela não comprovou isso, tá? Mas a teoria ela é muito cativante nesse sentido. Algumas teorias explicam que a redução do fade do inoculante é porque o silício está deixando de agir, ou porque as reações de óxidos elas começam a migrar dentro, né, enquanto existe a solidificação da peça. Os núcleos começam a se transformar em núcleos estáveis. Bom, existem alguns diagramas que mostram que o SIC, né, ele permanece estável, mas por muito tempo. Então, ele tem um fade, mas muito, muito maior do que o inoculante. Então, ele acaba ajudando a complementar o fade do próprio inoculante. Então, ou seja, você consegue fazer estudos para ver o tempo máximo de fade que você tem. Não quer dizer, por exemplo, que você vai sair do fade convencional lá de 13 para 50. Não. Só quer dizer que você vai conseguir alimentar, em vez de alimentar 3 peças finas, você vai alimentar 4 peças, 5 peças finas. Isso. Vou dar um exemplo, né?
Você sabe que às vezes o camarada vai montar uma fundição, aí ele se preocupa muito ali com a questão da moldade, assim, e aí ele não está muito preocupado ainda com a questão do peso de árvore. Então, aí ele pega um panelão lá de 250 quilos e começa a vazar. Aquela árvore lá que pesa 5 quilos. Então ele começa, né, em Joinville e termina lá em Florianópolis vazando, né? Porque e fica ali mais de 10 minutos vazando. É, acontece muito isso daí. Bom, É, o que acontece? O que acontece? A diferença metalúrgica de uma peça do início do vazamento do panelão, daquela peça ali, já chegando nos últimos 5, 6 caixas para terminar, ela é muito grande. A gente vê números de nódulos diferentes, a gente começa a ver já que o material já está pegando a fluidez, a gente começa a ver a ocorrência, às vezes, de carbonetos, eutético, às vezes da esteadita, né, que é o fosfeto de ferro. A gente começa a ver também o início de porosidades, a gente começa a ver. Bom, se eu usar o SIC nessa situação, como nós vamos potencializar o uso do inoculante, nós vamos começar também a resolver um problema que não era para ter, né? Mas ele existe. Então, o SIC ajuda o inoculante a manter a sua característica por um pouquinho mais de tempo. entendi, entendi. Muito legal. Ó, quem está aqui mandando oi toda hora para você aqui, e dizendo que está com saudade de você, é o Wilton. Ah, o Wilton, nosso amigo de Londrina. E aí, Wilton? É, o Wilton disse que está programando a picanha aí com ou sem o SIC. Então, Nesse caso é melhor sem. o Antônio Porque a Jorge, vaca ela já foi inoculada com a vacina, ela não precisa de inoculação. no caso, o Antônio Jorge está perguntando que essa hereditariedade, ela poderia estar na sucata do retorno com nucleação estável. Então, a pergunta dele é o seguinte: eu consigo ter alguma coisa no retorno do silício que ficou lá dissolvido no banho, e aí eu fundi a peça, trouxe como retorno. O retorno, ele vai me dar alguma estabilidade em relação a um retorno feito com ferro-silício convencional? Sim, sim, nós temos essa. Também nós temos esse ganho, né? É muito nítido, por exemplo, para quem usa análise térmica com cunha, se os colegas aí usar um dos dois, pode fazer essa prova. Então, por exemplo, pega uma carga, né, uma carga que se utiliza muito, muito retorno, e o retorno proveniente já do metal com SiC. E tira lá a cunha ou faz análise térmica. Agora faz a mesma carga e usa retorno que não veio de um material usando SiC. Vai perceber a diferença de altura de coquilhamento. Muito bacana. Muito Sim, bacana. veja bem, para algumas ligas hipereutéticas, dependendo da espessura da peça, nós conseguimos eliminar 100% o uso inoculante utilizando o SiC no forno, porque o SiC é um nucleante. Por que acontece? O inoculante ele vai nuclear. Só que, veja bem, por que às vezes as fundições elas acabam tendo algumas dificuldades também em entender o SiC? Porque a nucleação é boa, mas até um ponto. Porque se o material é nuclear demais, em demasia, para alguns tipos de peça, eu também vou gerar porosidade. Então, Sim. tecnicamente, nenhuma corrida, ou quase, se eu tiro 10 corridas no dia, tecnicamente, não deveria ter a mesma taxa de inoculação. Né? Porque se eu fizer 10 análises térmicas, eu vou ter algumas curvas diferentes. Uma me pedindo mais inoculante e outra me pedindo menos inoculante. Né? Aí o Antônio Jorge pode nos ajudar quando ele for dar aí a sua live. Né? Quer dizer, então, se a minha liga pede menos, por que eu vou manter? Se ela pede mais, por que eu vou manter? Eu tenho que também alterar as minhas taxas de inoculação. Mas na prática isso acaba não acontecendo, né? Porque é muito mais simples. Ó, vamos usar aí 1 quilo por panela, o cara pesa lá, coloca na conchinha e vai virando lá. Legal, o Antônio Jorge disse que já comprovou isso que você acabou de falar através das curvas. O Antônio Jorge, já guarda essa questão aí, que nós vamos discutir sobre isso lá no dia da sua live. Vai ser uma sequência, né? Isso, exatamente. Ó, a pergunta que o pessoal fez aqui, como você já respondeu, eu não vou ficar repetindo perguntas, mas
eu vou fazer de uma forma diferente. Então, assim, quando você explicou sobre a utilização do carbeto de silício, você falou que a gente vai usar o carbeto de silício para compensar o silício e o carbono da carga, né? Principalmente o Basicamente, silício. O carbono é um ganho. o carbono é um ganho, eu basicamente vou compensar ali o silício da carga. Eu tenho uma limitação da quantidade de carbeto de silício que eu posso colocar numa carga? Fernando, essa informação ela é bem interessante porque eu fiz muitas e muitas cargas, né, de 95 para cá, utilizando 100% de chapa de aço. E quando você usa 100% de chapa de aço, você entra com o carbeto na sua totalidade. Assim, e quanto mais usa, mais fica bom o negócio. Então, então vamos dizer que os nossos padrões normais de trabalho, né, que envolve carga 100% de chapa de aço, nós não temos limite para usar o SIC, desde que nós aceitamos o nosso silício metal base. Quer dizer, se o meu metal base é 1,70 e 80, e minha sucata tem 0,15, então é esse cálculo que eu vou fazer para atingir o metal base aqui. Perfeito. E aí a pergunta que eu acho que vai ser a nossa derradeira, porque nós estamos chegando aqui no final. Aliás, nós batemos o recorde, não batemos o recorde do Jefferson, porque foi sacanagem, mas no dia da live do Jefferson, nosso parceiro Heiler colocou a turma dele em uma ação inovadora. Todos os alunos entraram na live, então nós atingimos quase 65 pessoas, mas hoje nós já atingimos aqui mais de 100 pessoas ao longo das 2 horas, 1h30 de live. Beleza, muito legal, feliz. muito bom. E esse conteúdo ainda vai ficar disponível aqui durante 24 horas aqui no nosso perfil. Depois a gente vai salvar ele no YouTube, vamos publicar ele e vai ficar à disposição aí para a eternidade. E a pergunta final aqui que a gente vai fazer é a pergunta do Silvio. O Silvio pergunta o seguinte: sucata oxidada afeta o rendimento? E aí eu vou mais longe, porque a gente sabe que, na verdade, a sucata oxidada, no caso do ferro fundido especificamente, a sucata oxidada ela vem para fornecer o oxigênio que a gente precisa ali na formação dos nódulos ali iniciais. A grafita. A grafita. Mas a pergunta dele é: sucata oxidada afeta no rendimento do metal, no rendimento geral aí da carga? Isso, vamos lá. Então, o SIC ele vai reduzir o óxido de ferro, assim como ele também reduz o óxido de manganês, mas ferrugem o óxido de ferro. Então, o que vai acontecer? O efeito desoxidante do SIC é com relação ao silício e não com relação ao carbono. Para o carbono começar a agir, o silício do metal base tem que queimar muito. Então, vamos dizer que durante um processo de desoxidação do ferro fundido pelo SIC, né, que é uma ação que ele vai ter, ele só não vai ter uma ação muito mais forte, porque nós temos carbono e nós temos silício, né, também. Aliás, nós temos carbono alto, né, acima de 3%, e o carbono é o maior desoxidante junto com o silício do ferro fundido. Então, como tem muito carbono, eu vou ter uma ação mais reduzida do SIC. Porém, o SIC ele vai combater essa sucata enferrujada, ele vai quebrar essa molécula do óxido, de novo, tabela de reatividade química, né? SiC mais FeO, e ele vai gerar para nós, então, essa reação do silício com ferro, formando silicato de ferro, e vai liberar para nós oxigênio em forma de gás. Tá? Neste caso. Por isso que aí nós temos o aumento da fluidez do metal, porque eu tenho menos óxido no material. E também a limpeza da parede do forno, que eu não vou ter esse óxido de ferro. Esse detalhe importante, viu, gente? O óxido de ferro, ele ataca a parede do metal, certo? Do forno. Ele cria uma fase de baixo ponto de fusão. Esse baixo ponto de fusão é um dos responsáveis dessa fase criada, é um dos grandes responsáveis pela maioria das penetrações metálicas em fornos de fusão. Porque o camarada usa um sucata enferrujado, porque é o único que ele tem, só que ele não trata esse material metalurgicamente. Aquilo vai agredindo, chega um momento que fura, isso vai parar na bobina, e tem casos até de explosões. Ele forma ali uma espécie de uma barriga no meio do... Você olha a boca, está perfeita, mas você olha o interno... Ele vai queimando. Então, o SIC ele vai ajudar sim, ele vai deixar, ele vai aproveitar o ferro, né, do óxido, né, trazer para a composição, para a base, composição base,
e vai liberar esse oxigênio aí em forma de gás. Tá? E mais detalhe ainda, né? Esse silicato de ferro, uma parte, né? Nós sabemos que o ferro ele forma ferrita, uma parte ele dissolve na ferrita e outra parte, de acordo com os estudos, vai participar da formação dos nódulos. Então nós temos dois ganhos aí. Que maravilha. Olha, da minha parte eu estou devidamente satisfeito. Você está recebendo vários elogios aqui do Vinícius Paz, também lá do Vandeir, de todo mundo que está aqui presente, né? Realmente foi uma grande aula, um prazer falar com você de novo aqui ao vivo. Pessoal, o Edivan, ele atua como consultor implementando esses processos aí no Brasil inteiro e agora na América Latina, né? Então, Edivan, você pode deixar o seu contato aí, e-mail, para quem quiser esclarecer alguma dúvida, quem quiser fazer aí algum trabalho de modelo, né? De modelo, de locutor. Estamos abertos, né, a ajudar os nossos colegas. Fernando, eu posso só falar um detalhe final sobre o processo, né? Que você Claro. Hoje no Brasil, a grande maioria das fundições, né, de ferro ou é areia verde ou é cold box, né? Para as peças assim mais seriadas. O uso do SIC, nós temos ganho nos dois tipos de moldagem, mas principalmente na questão do cold box. Por quê? Porque no cold box, né, a constituição da resina, né, o Pablo está aí, ele pode ajudar a gente também, só que não dá mais para falar, Pablo, agora você vai ter que escutar. A constituição da polimerização da resina cold box nos ajuda a ter um molde para nós aproveitarmos o máximo possível a questão da expansão grafítica, que para o metalurgista é muito importante e principalmente para quem faz cálculo de canais, né? Então, se eu tenho uma parede rígida que consegue suportar essa expansão grafítica, esse aumento de volume interno, então nós temos uma autoalimentação e nós não vamos ter o efeito de depressão que o Francisco comentou na live dele sobre análise térmica. Nós vamos ter... Então, vamos dizer que as fundições que têm cold box ou que estão pensando em investir em cold box, pensem em também agregar nesse projeto o uso do zinc junto com o uso de um antioxidante, porque ele vai conseguir trabalhar aí com rendimento metalúrgico aí da ordem de 80% a 90% para nodular tranquilamente. Maravilha, maravilha. Vamos trazer aí o Martim para conversar um pouco com a gente aí sobre esse processo. Acho que eu vou alinhar com ele depois para a gente conversar um pouco também. A gente vai ter muito conteúdo aí, muito legal. Mas você não deixou o seu contato, cara. Vamos lá. Eu ia esperar você terminar, mas deixa eu digitar aqui. Vou deixar meu e-mail aqui, ó. Quem quiser pode... E também vou deixar o meu WhatsApp que eu trabalho, do meu trabalho, né? Que aí o pessoal pode conversar com a gente, 99961 7252. Pessoal, então o e-mail aí, ó, é Edivan Andrade, Edivan com N, edivanandrade@gmail.com, tá? Bem, uma noite para celebrar. Muito obrigado mais uma vez, Edivan, pelo excelente papo, pela excelente contribuição. Eu espero que a gente possa estar juntos aí em mais eventos, em mais oportunidades. Temos muito a conversar e muito a contribuir aí com o nosso setor de fundição e principalmente essa sua pegada de trabalhar a eficiência, né? Porque nós estamos num momento que nós precisamos ser eficientes. As fundições brasileiras precisam ser eficientes, precisam ter um bom custo e precisam ter um fundido mais barato para poder competir com esse mercado global que se apresenta aí para nós. Né? É isso aí. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a você que está em casa aí, obrigado por assistir. Queria reforçar aqui que o Fábio da Metalúrgica Indianápolis está aqui também com a gente. O João Paulo Gonçalves está aqui também, o John está aqui também. O Alfredo Rodrigues Martínez está aqui, ou Martinez, não sei. O Valdeni Bento também está aqui com a gente. Um grande abraço a todos. Na Progresso agora. Legal. Está aqui todo esse pessoal prestigiando aí o Edivan e todo o nosso pessoal aqui. O Vinícius Carlinhos
Karlinski também está aqui com a gente, o Jambres Alves está aqui com a gente também, o Jambres e o Gabriel são lá da Metalúrgica, também da Indianápolis. Muito bom. E grande abraço para você, uma excelente semana. E que essa sua contribuição seja só a primeira de muitas que a gente ainda fará. Grande abraço para você, sucesso sempre, hein, Edivan? Obrigado, Fernando. A gente está aberto a falar de outros temas também, né? Fica à vontade para poder contribuir também com os meus colegas aí. Obrigado pela oportunidade e vamos continuar fortalecendo o setor nosso. Precisa, né? Tamo junto. Com certeza. Um abraço. Fique com Deus. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Obrigado. tchau.